Bom, pessoal, então, a segunda parte é do metilfenidato, tá? Metilfenidato. Seguinte, que é ali a Ritalina, tá? Eu falei o primeiro vídeo dos mecanismos de ação, como que ele atua. Hoje mais em relação à dose, em relação a efeitos colaterais, tá? Essas coisas mais práticas, tá bom? Então, basicamente, os efeitos colaterais mais comuns que dá para ser manejado dependendo da dose é a agitação, né? Nervosismo, tá? A questão, às vezes, a queda do apetite, tá? E outras questões correlatas, né? Então aqui o nervosismo, agitação, pode ter euforia. Alguns pacientes relatam queda de cabelo, às vezes cãibra também é comum, palpitação. Esses, de modo geral, são os mais comuns, tá? Bom, eu falei das indicações no último vídeo, agora eu vou falar das contraindicações. Então, para quem está contraindicado? Bom, aqui tem algumas prerrogativas, algumas questões, né? Então, se você tem um estado de agitação, estado de nervosismo muito alto, já é uma contraindicação, tá? A sua utilização, é lógico, você vai aumentar essa questão, né? Bom, pacientes com psicose também, crianças menos de 6 anos, também é bom evitar, tá bom? Pacientes com alguns problemas cardíacos, por exemplo, arritmia, também é uma condição que deve ser evitada, o uso do metilfenidato, o próprio glaucoma, tá? O próprio glaucoma, basicamente você tem algumas outras, né? Então, a síndrome de Tourette também, mas são mais raras, tá? Enfim, glaucoma, a questão da presença de angina também, alguns eventos cardíacos, tá bom? Bom, basicamente, tem algumas questões em relação à droga propriamente dita, né? Então, assim, ela tem uma estrutura... Deixa eu ver se tem um outro papel aqui. Acho que não, vou escrever aqui em cima. Pera. Ela tem uma estrutura parecida com a anfetamina, tá? É uma estrutura química muito parecida com a anfetamina, tá? Então, você tem ali algumas derivações químicas dela, né? Bom, a absorção dela é oral, é muito rápida a absorção dela, né? E praticamente ela é muito bem absorvida, praticamente é total a absorção dela. O pico no sangue vai ser depois de 2 horas, ou seja, depois da ingestão dela, vai ser mais ou menos de 2 horas, tá bom? Bom, aí você tem algumas questões em relação à dose, tá? Então, para criança, né, a dose ideal fica ali em torno de 0,3 a 0,7 miligramas quilodose, né? Isso você vai administrar mais ou menos 2 ou 3 vezes ao dia. Como for mais em criança, né? Porque a condição de adulto é um pouquinho diferente. Bom, então, como que se começa geralmente, né? Então, se começa fazendo 5 miligramas, tá? E aí, 1 ou 2 vezes ao dia, e vai aumentando 5 a 10 miligramas por semana. Então aqui 1 ou 2 vezes ao dia, e vai aumentando 5 a 10 por semana. Mais ou menos, geralmente se faz isto, né? Até uma dose média de 1,2 miligramas quilo, tá? Só pra você ter ideia, às vezes adulto chega a tomar 30, 40 miligramas dia, tá? E o máximo de adulto geralmente é 60 miligramas, tá bom? Bom, por mais que adulto, não há uma recomendação tão formal de dose máxima. Ah, mas se você aumenta muito, parece que não tem vantagem. Bom, uma outra questão é a administração de doses até as 18 horas, tá? Porque por causa devido da insônia, aquelas questões correlatas, né? Então, dificuldade de dormir, esse tipo de coisa. Mas isso varia muito de paciente para paciente. Alguns pacientes não têm esse problema, tá? Bom, o que acontece? Você tem algumas drogas de liberação lenta, né? Por exemplo, o próprio Concerta, né?
foi concebido para ter uma única administração pela parte da manhã, tá? Para você evitar esquecimento, tal, tá? Então você tem uma fase inicial que vai ter uma liberação imediata, ele vai ser imediatamente liberado na corrente sanguínea, tá bom? Seguida por uma liberação mais lenta, que vai estar no núcleo mais lenta, né? Então você tem a parte exterior e a parte nuclear. A parte exterior do comprimido vai ser mais rápida e a parte interna vai ser mais lenta, que ela depende de mecanismos osmóticos ali. Então, basicamente é isso, tá? Bom, aí as doses se alteram um pouquinho, né? Deve ser, mas é só para vocês terem uma ideia, a dose não vem ao caso, né? Isso deve ser administrado por um médico, com devido cuidado e capacidade, tá? Mas só para você ter uma ideia, né? Você pode ter um quadro de intoxicação. Então, intoxicação. Que você vai ter uma hiperatividade adrenérgica, né? Então, do sistema de noradrenalina. Tá bom? Bom, basicamente, o que você vai ter, né? Hipertensão, taquicardia, aumento de temperatura, né? E ainda pode ser acompanhada por psicose, por delírio, ideias de irritabilidade, ideias suicidas, né? Então, agitação de modo geral, tá? Hipertensão e taquicardia, devido aos sistemas adrenérgicos, né? Aí o manejo é muito variado, né? Mas de modo geral se usa o beta-bloqueador, se dá a escolha pelo propanolol para tratar os estímulos adrenérgicos. A hipertermia você faz banho a frio de modo geral, você faz resfriamento e pode-se usar o diazepam, né, de 5 ou 10 se tiver algum evento convulsivo, tá? Se tiver delírio você usa o antipsicótico, né? Mas de modo geral é isso, não tem tanto mistério no controle, né? É mais sintomático. Tudo bem, pessoal? Então uma noção de dose, sintomas, efeitos colaterais mais comuns e a derivação dela das anfetaminas. Tá bom, pessoal? Obrigado, se inscreva no canal e até a próxima.